Bíblia Sagrada. Números, capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram, e perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão maus, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo o primogênito da terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão e o seu Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simeei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Anrão, Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libanitas, e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão de idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. E as gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas de pano do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para o seu serviço. E de Coate é a geração
dos antamitas, anramitas, aramitas, e a geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzeelitas. Estas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado da tribo, varão de idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário, e as gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, na banda do sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e da sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de levitas será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari a geração dos malitas e a geração dos musitas. Estas são as gerações de Merari. E o que deles foram contados, pelo número de todo varão, de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo. E os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases de todos os utensílios, como todo o seu serviço, e as colunas do pátio ao redor das suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão na tenda diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, foi mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão. De 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos, varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toda o número de seus nomes, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em seu lugar, e todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara: todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, e eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme os ciclos do santuário, e tomarás de 20 geras o ciclo, e a Arão e aos seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam sobre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do regime dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas,
Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim seja.